Na última reunião ordinária, antes do recesso parlamentar, vereadores aprovam lei de diretrizes orçamentárias. A audiência pública na Câmara discute tarifa zero no transporte público coletivo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você construa conosco este noticiário, envie sugestão de pauta, interaja por meio das nossas redes sociais. Uma das principais aprovações aconteceu na última reunião plenária da Câmara Municipal. Vereadores votaram a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentre outras pautas. Confira o resumo da plenária com Gabriel Borges. Na última reunião plenária, antes do recesso parlamentar, durante a comunicação pessoal, foram abordados assuntos relacionados às políticas públicas, direcionadas aos moradores em situação de rua e os casos de dengue e chikungunya na cidade. Foi aprovado o projeto de lei ordinário número 259 de 2024, de autoria do Executivo, que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual do município de Sete Lagoas para o exercício de 2025 e da outras providências. A votação deste projeto era imprescindível para que os parlamentares pudessem entrar em recesso. Algumas emendas, como a construção e a manutenção de parquinhos infantis, limpezas das lagoas, centro de apoio aos portadores de diabetes, hospital infantil, casa do idoso, sede do Conselho Tutelar, ampliação e reforma de campos, quadras e vestiários. Regularização fundiária também foi debatida. Ao todo, foram votados 122 proposições. A reunião, na íntegra, você confere no nosso canal do YouTube, Câmara Municipal de Sete Lagoas. E serão abertas no dia 1º de agosto as inscrições para o Cadastro Municipal da Educação Infantil Pré-Escolar, primeiro e segundo períodos, bem como o levantamento de demanda para creche, berçário maternal 1, 2 e 3, para todos os candidatos, incluídos aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, e será realizada por meio de formulário eletrônico no site www.setelagoas.mg.gov.br a partir de 7 horas do dia 1º de agosto de 2024, finalizando às 23h59 do dia 31 de agosto. As escolas da rede municipal de ensino serão postos de suporte aos pais que não tiverem acesso à internet. Veja agora como fica a previsão do tempo. O sol se mantém com algumas nuvens nesta quinta-feira, que continua seca, sem previsão de chuvas. A temperatura mínima mais baixa, 13 graus, com máxima de até 29 graus. Vamos ver como os portais de notícias estão reportando a cidade nesta quarta-feira. O setelagoas.com.br noticia acidente nesta manhã na MG 424 com a morte de um homem. Sete Lagoas Notícias mostra as vagas de emprego do Cine para esta quarta-feira. E o 7 Dias News anuncia que servidores do INSS entram em greve por tempo indeterminado. No próximo bloco, a audiência pública discute tarifa zero no transporte público de Sete Lagoas. Está desaparecida desde o dia 7 de julho a idosa Neuza Salles Teixeira, de 63 anos. Ela sofre de Alzheimer e pode estar desorientada. Neuza tem cabelos curtos e grisalhos, pescoço caído para o lado e, quando desapareceu do bairro Esperança, vestia blusa bege com listras marrons, calça de moletom azul marinho e tênis salmão. A família informa que o último paradeiro identificado teria sido no posto Ali, próximo a Iveco. Quem tiver informações de Neuza pode acionar a polícia pelo número 190 ou entrar em contato com Andréia Salles pelo telefone 31 98908 3715. A audiência pública apresentou o programa Tarifa Zero, que torna o transporte público gratuito à população. Os prós e contras da implantação do programa em Sete Lagoas foram levantados e debatidos aqui na Câmara Municipal. Na última segunda-feira, dia 15, foi realizada no plenário Wilson Tanuri uma audiência pública intitulada Tarifa Zero, que torna gratuito o transporte público. Um dos membros do grupo do projeto, André Veloso, participou de maneira remota da audiência e explanou os benefícios nas cidades que implantaram o programa. E o resultado que a gente vê
é justamente o aumento do uso do transporte público, geralmente triplica ou quadruplica o número de usuários, uma redução de automóveis nas ruas e, portanto, uma redução de emissão de poluentes, de acidentes e de congestionamentos, um aumento do poder de compra das famílias, um aumento da economia local, um aquecimento da economia local, inclusive com contratação de pessoas que antes não poderiam estar usando, redução de evasão escolar e maior acesso à saúde primária. No funcionamento do programa, o objetivo seria de zerar os gastos com Vale Transporte e arrecadação tarifária, que equivale a 66% das receitas do transporte por ônibus. Sendo assim, a principal receita viria do subsídio público, que seria manuseado pelo Conselho Regional de Mobilidade Urbana. Em Minas Gerais, 30 municípios implantaram tarifa zero. Muitos na audiência se mostraram a favor do projeto. Porém, outros questionaram o programa no sentido de ser os empregadores que custeariam os gastos, caso seja implantado em Sete Lagoas. Se outros municípios no Brasil e no mundo têm o tarifa zero, por que Sete Lagoas também não pode também incluir isso no seu dia a dia? Isso é muito importante. Agora, é preciso que se faça um estudo profundo, com bastante transparência, seriedade. Falou-se muito ali no plenário, quem vai pagar essa conta? Essa é a grande pergunta. O empresariado ele já está saturado com tantas tarifas, tantos encargos. O gerente da Turi, Danilo Cruvinel, ressaltou que debates como estes são essenciais para a busca de um transporte público de qualidade. Eu vejo que com muita importância esses debates a ponta do iceberg, eu falo isso. Eu falo que o transporte público ele tinha que ser mais discutido junto tanto à população quanto o legislativo e executivo. A gente tinha que ter um corpo técnico mais eficiente para que a gente chegasse sempre no que é realmente o transporte público, porque qualquer descuido que a gente dá afeta grande parte da população e afeta obrigatoriamente a empresa, ou os gestores do município. Isso tem que ser muito alinhado e alinhavado. No próximo bloco, as notícias do esporte, daqui a pouquinho. Foi aprovado pela Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a instituição de diretrizes para implementação da política municipal de roda de conversas nas escolas municipais para a prevenção de doenças mentais na infância. Por isso, nossa reportagem foi conversar com um especialista para esclarecer melhor sobre o impacto desse tipo de doença na formação das crianças e adolescentes. A saúde mental deve ser uma preocupação em todas as etapas da vida. Mas lidar com estes transtornos na infância e na adolescência pode ser ainda mais desafiador, uma vez que nestas faixas etárias a compreensão e a expressão das emoções sejam mais complexas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos uma prevalência de alguns transtornos mentais, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. Mas é importante ressaltar que é difícil às vezes, analisar essa prevalência, porque não existe um critério específico para você falar que você tem determinado transtorno. A psicóloga explica que existem inúmeras doenças e transtornos mentais, mas que, segundo a Organização Mundial da Saúde, algumas possuem um índice de diagnóstico mais elevado. E as causas, tem a genética hereditária e os fatores ambientais. Então, a pessoa já tem uma predisposição a ter ansiedade. Aí ela passa por um problema familiar grave, um abuso, passa por maus tratos, dificuldades ali no relacionamento familiar. E isso vai fazer com que aquele transtorno se desenvolva mais rápido. Uma pessoa que tem um ambiente mais estruturado, o transtorno pode desenvolver de uma forma mais devagar ou talvez não desenvolver. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Oscilação de humor, intensidade das emoções com reações desproporcionais aos fatos, tristeza e ansiedade.
Esses são alguns dos sinais de alertas. A alimentação, se ela tem uma restrição para alimentar, não come qualquer tipo de alimento, tem dificuldade com determinadas texturas, distúrbios do sono, às vezes a criança tem um sono muito ruim, acorda muitas vezes à noite, tem pesadelos, né, bruxismo, alguma outra alteração de sono também é importante identificar. A forma como essa criança se relaciona com as outras crianças, se ela é uma criança que consegue interagir bem, se ela se isola, se ela tem dificuldade de iniciar, de realizar as brincadeiras conforme as outras crianças estão realizando também, se ela demonstra algum atraso no processo de aprendizagem. A OPAS entende ainda que, ao negligenciar as condições de saúde mental das crianças e adolescentes, as consequências se estendem para a vida adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando a capacidade de desenvolvimento deste adulto. O ideal primeiro é que a criança procure, que os pais, né, procurem o pediatra para poder analisar se tem algum atraso no desenvolvimento, se tem alguma coisa que está diferente. E o pediatra vai indicar ali um profissional se for necessário, como um neurologista para fazer alguns exames, tomografia, ressonância, né, para identificar se tem alguma alteração neurológica que explica aquele quadro, e os profissionais diversos conforme aquilo que for observado. Então, um neuropsicólogo, que é um psicólogo que faz uma avaliação, ele é muito importante nesse processo, porque ele vai aplicar uma bateria de testes para poder identificar os processos cognitivos, se está dentro ou não daquilo que é esperado. A escola também tem papel fundamental, tanto no auxílio para um diagnóstico, quanto na promoção de um ambiente acessível e inclusivo. A escola tem um papel muito importante, porque a escola ela tem um comparativo daquilo que é esperado para cada faixa etária, que muitas vezes a família não tem, principalmente quando é filho único. Então, dentro de uma sala de aula com 20 alunos, o professor consegue entender aquilo que está diferente, aquilo que está destoando do que é esperado. Então, ele consegue sugerir que a família busque ajuda mais rápido. E a escola também tem o papel de acolher, conversar, orientar, de ajudar aquela criança a criar determinadas estratégias para lidar com determinada dificuldade. Na Câmara de Sete Lagoas foi aprovado o PLO 273 de 2024, que dispõe sobre a instituição de diretrizes para a implementação da política municipal de rodas de conversas nas escolas municipais para a prevenção de doenças mentais da infância. Por estarem diretamente ligadas a questões neurológicas ou a fatores genéticos, as doenças e transtornos mentais nem sempre podem ser evitados. No entanto, um olhar atento pode fazer a diferença na vida dos portadores. Tem uma forma de prevenir, né, no meu ponto de vista, é que os pais consigam manter com os filhos tempo de qualidade, que é algo que hoje em dia está muito falho, né? Ter tempo para sentar, conversar, brincar com a criança, orientar, observar se tem alguma coisa que está fora ali, né, daquilo que é esperado. Na adolescência mesmo, né, muitos adolescentes se isolam, tem algumas situações que se cortam, que abusam de algumas substâncias, e se o pai não está por perto observando, conversando, orientando, ele não está vendo o que está acontecendo com aquele adolescente, aí quando descobre já está uma situação bem grave. Agora vamos falar de esporte. O Galo empatou ontem com o Juventude em noite de estreias e quem brilhou foi um velho conhecido da massa atleticana. Gabriel já está aqui conosco para contar como é que foi esse jogo e como estão os jogos aí da temporada, Gabriel. Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Ontem quem brilhou, né, foi um velho conhecido do Galo. Jogando em Brasília, no Mané Garrincha, o Galo empatou com o Juventude por 1-1. A equipe de Caxias do Sul vendeu o mando de campo para equilibrar as finanças e amenizar o impacto logístico. Na capital do país, o Galo abriu o placar aos 18 minutos com Júnior Alonso. O zagueiro, que já vestiu as cores do alvinegro, estreou com o pé direito, marcando um bonito gol. Vamos ver como foi. Cruzamento do Scarpa para o outro lado, na esquerda. Arana recebe e entrega para Paulinho, que dá no Júnior Alonso, e ele faz uma tabela ali, uma confusão na lateral. A bola acaba sobrando no zagueiro. E aí, não sei se ele tentou cruzar, chutar. Sei que foi feliz no lance, né? E acabou fazendo o gol do Atlético, o único gol da partida.
O Juventude empatou ainda no primeiro tempo com Jean Carlos, aos 43 minutos. Além da estreia do Xerife, outro rosto conhecido dos atleticanos também jogou. Trata-se de Bernard, meio-campo que participou do título da Libertadores de 2013 e agora também está de volta ao Galo. O jogador deu uma entrevista após a partida e destacou que o jogo foi bom, mas que esperava mais, e lamentou as chances perdidas pelo clube. O Galo foi superior em todas as estatísticas durante o jogo, porém pecou na pontuaria. Com o empate, o Galo soma um pontinho e vai para 22 pontos, continuando na 10ª posição do campeonato. Porém, corre o risco de cair uma posição caso o Vasco ganhe hoje contra o Atlético Goianiense. Já o Cruzeiro já jogou nessa 17ª rodada e bateu o Bragantino por 2-1 no sábado. Mesmo com a semana mais tranquila, a Raposa segue de olho no mercado. Na segunda-feira, a equipe confirmou a contratação do volante Fabrício Peralta, que atuava no Cerro Porteño. Além da chegada do volante, o Cruzeiro demonstrou interesse em comprar o atacante Álvaro Barreal, que já faz parte do elenco. Ele é jogador do Cincinnati, dos Estados Unidos, e está emprestado até o final do ano com opção de compra fixa. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada a você, Gabriel. E a gente também termina o Jornal da Cidade por aqui. Obrigada a você pela companhia. A gente volta amanhã. Até lá.